pegue a palavra do Senhor, abra comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Assim que você encontrar, reparta, Chama a tua família agora para estar louvando a Deus, louvando ao Senhor, porque Deus ele vai falar conosco através da sua palavra. Em João 3,16 é conhecido como o ponto áureo da Bíblia. É o ponto mais alto de toda a palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É essa declaração que o evangelista João ele vai fazer aqui no versículo 16. João capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim. Amém? Se você está com a palavra de Deus, de vida mesmo com a tua família, vamos prestar atenção. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê que Deus ele vai falar com vocês nessa noite? Seu coração ele está aberto para a palavra de Deus? Então feche os seus olhos nesse momento. Põe a mão na altura do teu coração. Vamos deixar Deus ele tratar, cuidar de cada um de nós. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, nós nos colocamos em tuas mãos. Nós nos preparamos, meu Pai, para ouvir a tua voz. E, meu Deus, que essa palavra que vai ser ministrada agora, ela venha e alcance cada coração, cada pessoa, meu Deus, que através da internet está conectada a Ti nessa hora. Então, meu Deus, que o Senhor mesmo fale em cada coração aquilo que o Senhor está vendo no mundo, aquilo que o Senhor está vendo nesses tempos, e nos alerte, Senhor, para que nós não venhamos perder o privilégio daquilo que o Senhor fez por nós e que Jesus conquistou para nós, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, glorifique a Deus. Amém? Pode se assentar, amados. Preste muita atenção. Hoje é sexta-feira da Paixão. É um dia de reflexão, principalmente para o povo de Deus, porque numa sexta-feira, essa palavra que nós lemos inicialmente, que Deus vai dar o Filho dele pela humanidade, ela vai se cumprir, porque Jesus, ele vai ser preso, e ele vai ser açoitado, e vai passar pelo menos por 7 julgamentos em poucas horas. E como a tortura psicológica já não fosse grande, ele vai passar por muitos açoites, ele vai ser humilhado, ele vai ser escarnecido, ele vai ser traído, abandonado. Então foi um dia em que Jesus ele vai se entregar e vai passar por várias situações na qual você e eu não aguentaríamos talvez passar por nenhuma. Porque talvez você foi traído por alguém, ou talvez foi humilhado por alguém, você diz, eu não aguento isso na minha vida. E Jesus, para cumprir a vontade do Pai, e essa palavra, ele vai se entregar ali por nós, e vai passar por uma série de fatos. Ele vai ali ter colocado uma coroa de espinhos, ele vai ser colocado numa cruz, e ali mesmo sem ter crime nenhum, ele vai ser condenado e vai ser morto ali pelos nossos pecados.
Mas o que eu quero que você reflita? Eu quero que você pense nessa noite. O que esse gesto de Deus representa para você? O que Deus entregando o seu filho por você, por mim, por todos nós, por toda a humanidade, significa para você? Será que esse gesto de 2000 anos atrás, ele tem algum valor na sua vida? Pergunta aí dentro da tua casa, para as pessoas que estão aí do teu lado, pergunta para elas se o gesto de Deus de entregar o seu filho tem algum valor para elas. Pergunta aí, porque, amados, eu garanto para você que para muitos o gesto de Deus de entregar o seu filho pela humanidade não tem valor nenhum. Aí mesmo dentro da tua casa, esse gesto de amor supremo do Criador, para muitas pessoas da tua casa, da tua família, da tua parentela, não tem valor nenhum. E esse tipo de atitude do povo de não valorizar o que Deus ele faz, é muito antigo, amados. Há muito tempo, Deus ele vem chamando o povo dele, a humanidade, para uma vida diferente. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo de número 1. A palavra do Senhor, amados, ela vai revelar que Deus, ele chama o povo dele para o arrependimento, para viver uma vida diferente. E muitas das vezes o povo não valorizava isso. E Deus, ele sempre chamando o povo para voltar o coração para ele. Diz aqui, Zacarias capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. E quando ele está dizendo vossos pais, ele está dizendo com a geração, com o povo que estava ali ouvindo a voz e não estava se atentando para o que Deus estava dizendo. E diz aqui no versículo 3, olha o que Zacarias ele vai dizer. Diz o seguinte: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, voltai-vos para mim, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não seja como vossos antepassados, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Está vendo? Deus ele chamando o povo para viver uma vida diferente, para voltar o coração para ele. Você está em Zacarias aí? Avance para o livro da frente, para o livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo de número 6, Deus ele vai falar também com aquele povo, com os profetas, ele vai dizer para aquele povo voltar para ele também. Diz aqui, Malaquias 3, versículo de número 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha como que Deus, ele sempre chama a humanidade, amados, para voltar para ele, para voltar a olhar para ele.
porque Ele é Deus que muda histórias. E sem Deus, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, você pode ter certeza de uma coisa: sem Deus você não chegará a lugar nenhum, você não vai conseguir ter êxito em nada. E Deus, Ele mesmo diz que está com aquele que estão com Ele. Diz aqui no segundo livro das Crônicas, vamos lá comigo, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, Deus, Ele vai falar com o seu povo mais uma vez, deixando muito claro que Ele chama o povo para o arrependimento, para viver uma vida diferente. Mas se a pessoa ela não quiser, Deus Ele deixa ela seguir o seu próprio caminho. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1 diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, repare que Deus, Ele chama a humanidade para fazer um concerto com Ele. Ele mostra para o povo que Ele quer mudar a vida deles. Mas, se o povo optar em deixá-lo, Ele também deixa o povo. Se o povo optar em buscá-lo, Ele também vai deixar ser encontrado por esse povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, comece já refletindo. O que você quer fazer nessa noite? Buscar a Deus e encontrá-lo, ou deixar a Deus e Ele te deixar também? Porque se você preferir deixar a Deus, assim será. Mas se hoje você de todo o coração decidir buscar a Deus, você encontrará o favor do Senhor e encontrará o êxito de tudo que você precisar, em nome de Jesus. Creia nisso. Mas, amados, embora Deus Ele quer mudar a vida das pessoas, infelizmente o povo tende a não ouvir a voz de Deus, nem compreender os sinais do Senhor, aquilo que Ele quer dizer. Igual, por exemplo, a palavra do Senhor, ela vai dizer que o povo que estava ali no Egito, não o povo de Deus, mas os egípcios, eles estavam ali e de repente Deus Ele começa a subjugar o Egito e muitas pragas começaram a acontecer em um pouco espaço de tempo. Deus Ele foi mandando uma praga suscetível à outra, num total de 10 pragas. E aquele povo, amados, que estava no Egito, não o povo de Deus, mas o povo egípcio, nenhum se converteu a Deus. Mesmo vendo ali do céu, Deus mandando sinais, mesmo Deus, Ele operando ali e subjugando aquela terra. Um dia eles vão deitar com a água do rio Nilo, a água doce. No outro dia a água está vermelha como sangue. E Deus, Ele subjugando e o povo não se convertendo. O povo não soube entender os sinais que era tempo de conversão, que era tempo de mudança, que era tempo de deixar os maus caminhos, as adorações, as imagens ali do Egito. Eles não entenderam os sinais de Deus. Então Deus, Ele vai fazer com que aquela terra fosse tão subjugada, que infelizmente muitas pessoas morreram. E o povo de Deus, o povo que estava clamando, não teve nenhum dano, não morreu ninguém. As pessoas que estavam ali no Egito, que adoravam ao Senhor, nenhuma praga chegou à tenda nem à casa deles, porque Deus fez a diferença no meio do seu povo. Se você vê os sinais que estão acontecendo no mundo aí fora, e voltar o seu coração para Deus, creia,
Deus, ele vai fazer a diferença dentro da tua casa, dentro do teu lar, na tua família. Creia nisso. Mas se você não entender os sinais, olha, meu irmão, Jesus, ele está voltando. Ele está voltando e está muito perto disso acontecer. E talvez você tenha ignorado os sinais, mas não é somente você que talvez não conhece a Deus tem ignorado. A palavra do Senhor diz que Deus, ele livrou o povo de todas as pragas e ainda libertou aquele povo de 430 anos de escravidão. Pensa bem, mas aquele gesto de Deus, de libertar o povo, de tirá-lo da escravidão, e ainda por cima, manter aquele povo alimentado no Egito, alimentado no deserto, não foi suficiente para o povo de Deus naqueles dias. Porque diz que o povo começou a caminhar, Deus abriu o mar para o povo passar, Deus, ele foi alimentando o povo com o maná do céu. Mas vai dizer a palavra do Senhor aqui, em Êxodo capítulo de número 32, eu quero que você vá lá comigo, para você ver que muitas pessoas, elas não conseguem valorizar o que Deus, ele faz, e os sinais que Deus, ele está no controle. Diz aqui em Êxodo 32, no versículo 1, que Moisés, ele foi ali para o monte, pegar de Deus as instruções, e começou a demorar, porque ele demorou ali 40 dias, e diz aqui em Êxodo 32, versículo 1, que o povo não aguentou esperar. Diz aqui, olha, Êxodo 32, versículo 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois se entregaram para a farra. Imagina só, Deus liberta o povo, faz um monte de sinais diante do povo, e agora, pouco tempo depois, o mesmo povo que foi liberto por Deus se entrega para a farra, amados. Se entrega para beber, para adoração de novo. Adoração de ídolos, de imagens. Até mesmo o sacerdote Arão, levantado por Deus, agora está edificando até imagens. Está nessa estratégia que o povo gosta. Você não vê quantas igrejas nos dias de hoje, que um dia foram libertos por um Deus invisível, mas real, um Deus todo-poderoso, voltaram às práticas das adorações, adorando rosa, vela, outras coisas, pedra. Tem gente indo na igreja buscar pedra, meu irmão. Tem gente indo buscar tijolo, chave, todo tipo de coisa. Mas o sacerdote também se entregou, igual Arão se entregou junto com o povo de Deus. E Deus, ele vai ficar irado com esse povo, que ele vai virar para Moisés e dizer: ô Moisés, é o teu povo, não é o meu povo.
porque o meu povo não é assim. O meu povo não pode fazer isso, porque eu tenho leis contra isso. E aí, meu irmão, o povo de lá, daquele tempo, não valorizou o que Deus havia feito por eles, como havia libertado eles, como Deus havia resgatado eles da escravidão. Isso nos tempos antigos. Mas vamos trazer essa realidade para os nossos dias. Será que nos dias de hoje, as pessoas que estão aí vendo os sinais de Deus, têm valorizado o que Ele fez? Porque os sinais estão aí. Terremotos, rumores de guerras, pandemia. Será que as pessoas, nesse dia de hoje, olham para a cruz e veem que ela está vazia, porque o Filho de Deus ressuscitou e deu a vida por nós, está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele nos faz pessoas salvas perante Deus? Será que as pessoas estão valorizando isso? Mesmo com muitos sinais, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu quero perguntar para você, como a maioria das pessoas estão nesse momento? Talvez você diz assim: pastor, com essa pandemia, o coração das pessoas estão quebrantados para Deus. Meu irmão, essa é a sua vontade e a minha vontade. Que todas as pessoas quebrantassem o seu coração para Deus. Mas a realidade é totalmente diferente. E Jesus, Ele vai antecipar há 2000 anos atrás, antes de morrer, ali na cruz do Calvário, o que vai acontecer na sua volta. E diz aqui em Mateus capítulo de número 24, Mateus capítulo de número 24, eu quero ler com você o que está escrito no versículo 36. No capítulo de número 24 de Mateus, que é um capítulo escatológico, que fala do fim dos tempos, nos primeiros versículos, Jesus ele fala, respondendo a pergunta dos discípulos, que fala acerca do fim dos tempos. E aí Jesus, ele fala um monte de coisa, de sinais que vão acontecer. Mas aqui a partir do versículo 36, Jesus ele fala do que vai acontecer quando ele estiver perto de voltar. Diz aqui, Mateus 24, 36, diz o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele está dizendo, olha, daquele dia ninguém sabe. Não tem como cravar, é hoje, é amanhã, é depois. Não tem como cravar isso. Mas ele vai dar uma pista muito interessante aqui, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós atentos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amados, o que Jesus ele está dizendo abertamente aqui? Que a maioria das pessoas
nem vão ver ele levando o povo dele. Nem vão ver. E ele vai separar pessoas que moram juntas, que trabalham juntas. Ele vai vir na hora que ninguém está pensando. E muitos, amados, muitos vão ficar para trás. Muitas pessoas, elas simplesmente não vão ver nem Jesus abrindo o céu, nem o soar da trombeta. E eu vou dizer uma coisa: muitos servos de Deus vão ficar para trás. Muitas pessoas que não estão com a vida na presença do Senhor. Diz aqui, amados, em Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, que tudo isso tem um porquê. Por que a maioria das pessoas nem vão ver a volta do Senhor, nem vão ficar sabendo? Romanos capítulo de número 8, versículo 5, a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, amados. Romanos 8, versículo de número 5, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está dizendo, ó, tem pessoas que vão se inclinar para as coisas da carne, porque são da carne. Não vai mudar isso. Você não vê o tanto de cristão carnal, o tanto de pessoas que na hora que está passando por um momento de provação, a carne fala mais alto e ela obedece à carne. Mas aqueles que são do Espírito vão se inclinar para as coisas do Espírito. Mas o apóstolo Paulo está fazendo essa afirmação. E você, o que acha nesses dias? O povo está se inclinando, mas para quê nesse momento? Em que Deus está mostrando o seu poder para o mundo. Eles estão se inclinando para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Amados, a maioria das pessoas do mundo estão se inclinando para as coisas da carne. Sabe por quê? Eu trouxe aqui uns dados que eu mesmo coletei. Qualquer pessoa na internet pode coletar, mas é só para você entender melhor o que eu estou te dizendo. Igual, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live, e eu creio que essa live ela deve alcançar umas 300, 400 pessoas, as famílias reunidas aí, todo mundo juntinho, deve dar isso. E a gente prega aqui o Evangelho, um Evangelho puro, não tem segundas intenções, a não ser apresentar a Deus para você. Mas a nossa pregação dura 1 hora, 1 hora e pouquinho, às vezes menos. E às vezes, eu tenho certeza, que tem pessoas aí dentro da tua casa que levanta 50 vezes. Pessoas aí mesmo, servos de Deus, param de ouvir para fazer qualquer outra coisa. Pessoas que você convida para assistir, não aguenta ouvir 5 minutos de palavra. Mas aí eu fui para a internet pesquisar. E aí, eu fui fazer uma pesquisa da live de alguns cantores sertanejos, que de uma hora para outra a igreja pregando em todos os cenários, se via lives de igreja, de uma hora para outra parece que Satanás, ele começou a levantar o exército dele, para fazer live também, para fazer live e tirar as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. E aí eu fui fazer uma live, uma pesquisa, igual por exemplo, ontem teve uma live dos cantores Bruno e Marrone, que teve 1.200.000 acessos. Agora imagina que se a pessoa está dentro da casa dela e coloca ali, tem 5 pessoas vendo.
dá 6 milhões de pessoas se rendendo. E sabe quanto tempo que durou a live deles? 4 horas e 20 minutos. Vai eu pregar 4 horas e 20 minutos aqui? Não eu, qualquer pessoa. Nem um servo de Deus que ouvir. Mas 4 horas e 20 minutos, amados. E sabe quantas visualizações teve até agora 7 horas? 22.246.186 pessoas. Será que o povo está se inclinando para Deus? Mas não para por aí não. Teve nessa semana ainda a live dos cantores Jorge e Mateus. Teve 3.100.000 acessos, amados. Multiplica isso aí por 4, dá mais de 12 milhões de pessoas conectadas. E sabe o que essas pessoas, elas cantam? Que você tem que servir o diabo, que você tem que aceitar adultério, que você tem que beber até cair. E as pessoas todas conectadas a isso. 3.100.000 acessos ao mesmo tempo. E sabe quanto tempo que durou a live deles? 4 horas e 25 minutos, amados. Se eu ficar aqui pregando 1h15, tem muita gente que fala, deu sono, eu vou dormir. Mas quando é para se inclinar para a vontade da carne, a pessoa ela fica 4 horas e 5 minutos, vai até a madrugada assistindo. Mas teve uma outra cantora, Marília Mendonça, que teve uma live com 3.200.000 acessos simultâneos. Sabe quantas visualizações até hoje? 7 horas. Quase 50 milhões de pessoas visualizaram. É mais, amados. É quase o tanto que tem de evangélicos no Brasil inteiro. 3 horas e 30 minutos falando de traição, falando de trai também, você tem que trair também, que você tem que pegar e por causa da sua traição você tem que sofrer mesmo, é chorar, só sofrimento, só angústia. E o mundo, ao invés de se inclinar para Deus que está julgando a terra, está se inclinando para o pecado de novo. Está ouvindo a voz do diabo. Aí a pessoa está dentro de casa, aí o governo faz uma ajuda de R$600, vai comprar cerveja, comprar carne. Ah não, hoje tem um show dentro da minha casa. A casa virou boteco, amados. A casa que até semana retrasada era igreja virou boteco. Olha quantas latas de cerveja tem dentro da tua geladeira. O filho que estava ouvindo a palavra agora está esperando, contando os minutos para se inclinar para a carne de novo. Será que essa geração está valorizando o que Deus fez por eles? Será que o povo, ao invés de refletir no que Deus está falando, será que as pessoas estão compreendendo a gravidade do momento? Mas Jesus, ele não mente, amados. A nossa vontade é que todo mundo quebrante o coração, mas Jesus, ele falou, olha, eu vou voltar quando estiver igualzinho nos dias de Noé. Noé, ele falando que Deus, ele vai mandar o dilúvio, e o povo casando, bebendo, se dando em casamento, dançando. Vai ser igualzinho. Não deixa a sua casa virar bar, não. E nem deixa você, minha irmã, meu irmão, não volta para as coisas do mundo, não. O tanto de cristão matando saudade. Ah, não, essa música antiga fala de amor. Amor de quem? Das coisas da carne. Hoje é dia de você lembrar que o Filho de Deus, amados, que Deus amou tanto a criação dele, que ele entregou o seu filho, o único que ele tinha, para morrer por todos. Mas
Ele disse que aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Vai ficar gente da tua família para trás. Vai ficar gente que você conhece lá no local de trabalho para trás também. Estando dois numa casa, numa cama, no moinho, vai levar um e vai deixar o outro. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se inclinam para as coisas de Deus. Mas tem pessoas que não se inclinam para as coisas de Deus. Vai ter servo de Deus que vai ficar, porque na verdade não valoriza o que Deus fez. Quantas vezes Deus vai ter que te tirar das drogas para você sair de uma vez por todas? Ah, Deus me libertou do vício, maravilha. Aí chega, vai assistindo e vai lá dançando. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, levanta a cabeça. Você precisa entender o que Deus fez por nós. Imagina o quanto doeu no pai entregar o seu filho. E Deus, Ele sabe que esse povo é um povo ingrato, um povo obstinado, um povo que não olha para Ele, que tem mais facilidade para olhar para baixo do que para cima. Porque se olhar para Deus, Deus Ele vai dizer: volta para mim, o teu olhar, que o meu olhar se voltará para você. Volta! Mas a pessoa não, ela abaixa a cabeça, ela volta para as coisas do mundo. Tanto de cristão que outrora estava até com medo, voltou para a presença do Senhor, mas agora está aí, ó, voltando para o pecado, para as coisas erradas. Há pouco tempo atrás estava até pregando, dizendo: Jesus está voltando mesmo, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. Mas não, está falando: não, eu tenho que beber até cair mesmo. O cantor está sugerindo isso, que eu tenho que trair mesmo a minha esposa e fugir com uma outra. É isso que o diabo ele quer. É isso que ele quer. Ele vai te sugerir isso. 3.200.000 acessos ao mesmo tempo. Imagina só o quanto diabo ele tragou corações. É você vir semear a palavra, o inimigo ele semeia o trigo, o joio. A gente semeia o trigo puro e o inimigo ele vem e semeia o joio para tentar desestabilizar, aniquilar. Então, meu irmão, minha irmã, você tem valorizado o que Deus fez por você? O que Ele tem feito na tua vida? A maneira que Ele tem conduzido o teu lar? Como que está a tua casa hoje? Ô pastor, parece que é domingo todo dia tem festa aqui em casa. Ei, você nem vai ver Jesus voltando. Ele está dizendo aqui, ó, igualzinho nos dias de Noé. Preste atenção. As pessoas casavam, se davam em casamento, o dilúvio chegando, Noé entrou na arca com a família dele, o povo só viu na hora que as águas estavam inundando as casas. Você nem vai ver. Por isso que eu quero que você reflita. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Para isso que Jesus, ele morreu na cruz, pagou um preço altíssimo, para que pessoas que creem, igual você que está acompanhando essa live, que o teu coração arde por Jesus, porque sabe de onde Deus te resgatou. Ele te tirou de um lugar que você estava com lama até o pescoço. Para que você vai voltar para lá, meu irmão? Para que você vai ouvir o chamado do diabo? Ouça o que o Espírito de Deus está te falando hoje. É para lembrar do que Ele fez, de como Ele venceu,
ali a morte. Como que ele se entrega, e eles espancavam Jesus, e ele ia carregando a cruz, ele ia apanhando, ele ia carregando, porque ele sabia que teriam pessoas que iam crer nele. E essas pessoas, Deus está preparando um lugar abençoado, para aqueles que valorizam o que Deus fez por eles, esse gesto de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Hoje é dia de refletir. Você tem valorizado o que Deus fez por você? Você tem? Você tem valorizado? Você tem lutado contra o pecado? Tem combatido mesmo? Porque o apóstolo Paulo, ele trava a caminhada cristã como um combate. Por isso que ele fala, eu combati um bom combate. Porque um bom combate não é aquele que você só bate, não. É aquele que você apanha também. Aquele combate que foi difícil, mas ele combateu, ele venceu. E a nossa caminhada é assim. Você precisa, meu irmão, minha irmã, valorizar mais o que Deus ele fez por você. Sabe como nós valorizamos isso? Tempo para Deus. Tempo para o Senhor. Imagina, são números que deixam a gente triste. Porque uma pessoa fica ouvindo 4 horas o diabo falando, bebe, e a pessoa vai lá e bebe mais uma. Até cair, e a pessoa bebe até cair. Mas o Espírito de Deus fala, se entregue para Deus. E a pessoa, eu não. O Espírito de Deus fala, se arrepende. Eu arrepender de quê? De que eu tenho que me arrepender? Mas o diabo fala, trai, e a pessoa vai lá e trai. Se vira um cavalo de Satanás, a pessoa vira. Mas quando Deus ele fala, deixa eu te guiar, a pessoa, não, a minha vida é eu. Você tem valorizado o que Deus fez por você? A valorização de Deus, ela não está em você ficar 40 dias sem comer carne, não está em você, hoje, por exemplo, falar assim, não, Deus, Ele me ama, e amanhã você deixar tudo para trás de novo. Tem pessoas que falam assim, eu vou ficar 40 dias sem fumar. Chega no dia de domingo, olha, ele ressuscitou, ressuscita o vício também. Ressuscita a maldade também. Não adianta, porque Ele não quer que nós voltemos para Ele por um dia, por 40, por 3 dias, não. Ele quer que nós andemos com os olhos fitos nele, porque quando você crê nele e fizer isso, em breve você verá com os teus olhos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória para te salvar. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor, glorifique a Deus e fica de pé. Ô pastor, hoje foi mais rápido. Senão as pessoas vão falar, não pastor, ele está pregando muito tempo. Não, abra o teu coração para Deus, meu irmão. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Reflita. E eu quero que você pense num cenário. Sabe o que vai acontecer quando Jesus ele voltar? Muita gente vai estar adorando o diabo. Já pensou? Jesus ele volta logo na hora que você não está pensando que ele vai voltar. Porque você vai estar participando de coisas que Deus não quer. Ele fala, eu vou voltar na hora que você não pensa.
E na hora que a gente pensa é quando você quer pecar. Você se rende ao pecado e fala, Jesus não vai voltar agora não. Vou dar só uma olhadinha aqui, ô saudade, quando eu ia pro forró, ô maravilha, olha que saudade, músicas antigas de pagode, que maravilha. Você até dá uma dançadinha para ver quando ninguém está olhando, né? Mas Deus, é nessa hora que a pessoa ela fica para trás. É na hora que ela não pensa. É na hora que ela sucumbe ao vício que o Senhor ele vai voltar e ela vai ficar para trás. O que você tem que fazer agora? Refletir. Você está andando no caminho do Senhor? Você está andando na presença de Deus? Porque hoje o Senhor ele quer te salvar. Feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, você que ainda não entregou a vida para Jesus, e talvez diz assim, pastor, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar, eu quero é Deus na minha vida, chega do pecado me dominar, chega disso, eu não posso ter saudade dessas coisas não, eu não posso, Deus ele está me dando tempo ainda de me arrepender. Quantos livramentos Deus já não te deu, meu irmão? Quantos livramentos Deus não operou na tua vida? Agora está na hora de você voltar o teu olhar para as coisas que são de cima e deixar para lá as coisas que são de baixo, aqui da terra. Às vezes eu converso com pessoas que já caíram de alturas e não sofreram nada, porque Deus tem um plano de salvação, que batem o carro capota, e Deus, ele segura no penhasco aquele carro, porque Deus ele tem um plano de salvação. Mas você precisa entender os sinais. O povo no Egito, na primeira praga que eles viram, eles já tinham que ter falado, esse Deus que é Deus poderoso. Porque se eles fizessem isso, o Egito não tinha sofrido nada. Não tinha sofrido nada. Era plano de Deus salvar o povo dele. Mas, se aquele povo se converte a Deus, Deus tem misericórdia. Não foi assim com Nínive? Deus ia destruir o povo e o povo se arrependeu e Deus não destruiu aquele povo. Eles souberam ver os sinais. E olha que foi um sinalzinho de nada, viu? Mas eles souberam entender. Você quer salvação? Entenda que Jesus está voltando. Você que, por exemplo, está afastado da casa do Senhor, está na hora de deixar, meu irmão, esses vícios. Volta para o caminho do Senhor. Está na hora de voltar a adorar a Deus e somente a Ele. Está na hora de se curvar ao Senhor e não a esse vício maldito. Não deixa a peste entrar dentro da tua casa, não. Maldade, a perturbação, não abre a porta para Satanás, mas não. Volta hoje para Jesus. E talvez você está hoje se sentindo muito fraco, tão fraco, a ponto de você estar até esperando a live de não sei quem para matar a saudade do mundo. Meu irmão, volta o teu coração para Deus, porque senão você vai ficar.
Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você quer hoje, mas entregar mesmo, não é brincar com Deus, amado. Entregar a vida para Jesus. Se você quer, se você está cansado do mundo, ergue a tua mão direita assim bem alto. Pastor, eu quero. Isso, dá um sinal. Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Então ergue a tua mão bem alta, aí mesmo dentro da tua casa, aí na sala da tua casa mesmo. Dá um sinal para Deus, porque Deus, Ele está esperando você voltar para Ele, que Ele voltará a operar na tua vida. Você quer? Que bênção, hein? Que maravilha. Glória a Deus por essa decisão sábia e certa. Pastor, eu preciso aumentar a minha vigilância. É somente Deus quem pode trabalhar no teu coração. Então você que está entregando a vida para Jesus, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que nessa noite quer se fortalecer na presença de Deus, quer orar a Deus nesse momento, se ajoelhe aí onde você está, amém? Se você estava deitado no sofá, levanta e se ajoelha no chão. Se você estava deitado no quarto, levanta e se ajoelha aí no chão do teu quarto. Deus está vendo tudo isso. Deus, Ele vê o que o homem não consegue enxergar. Feche os seus olhos nesse momento. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui diante do Senhor para te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas transgressões, e para dizer, meu Deus e meu Pai, que eu valorizo o que o Senhor fez pela minha vida. O Senhor fez aquilo que não tem preço, que é entregar o teu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. E hoje, meu Deus, diante do Senhor e de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida em tuas mãos e confesso que aquele que me amou primeiro, que morreu por mim, que se entregou por mim, mesmo sem merecer, Ele é o Salvador da minha vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre na tua glória, naquele dia que o Senhor vier nos buscar. E eu creio que esse dia está perto. Senhor meu Deus, me ajude a vigiar, a redobrar a atenção, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom em todos os momentos. Que assim seja feito. Agora deixa eu orar pela tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, meu Pai, porque o Senhor tem um povo que te ama, um povo que te adora, um povo, meu Deus, que não consegue deixar de te amar, porque, meu Deus, valorizam o que o Senhor fez. E, meu Deus, o Senhor se entregou por mim. A única coisa que eu posso fazer é entregar a minha vida em tuas mãos, porque, meu Pai, eu creio que o melhor lugar para se estar é diante de ti, aonde o mal, aonde o maligno, ele não nos tocará, nem nos alcançará, porque o Senhor nos guardará em todos os momentos. Abençoe, meu Deus, fortaleça esse teu filho, essa tua filha, que estava cansado, que estava afastado, aquele que não te conhecia. Levanta ele, meu Deus, das garras de Satanás, retire ele dessa prisão e coloque ele, meu Deus, diante da tua presença, até o fim, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glorifique.